que você fala transborda do que o seu coração está cheio. O que você fala, por que você fala e como melhorar aquilo que você fala. Meu nome é Igor Carboni e eu vou guiar você por mais esse capítulo na nossa saga do seu ambiente de enriquecimento. Bora lá? Seguinte, meu jovem, para você sustentar a sua decisão, você precisa, em primeiro lugar, ter uma clareza mental do que você quer. Depois que você toma essa decisão, virão as tentativas do mundo de tentar te dissuadir, de tirar dos trilhos. E uma das maneiras de você conseguir sustentar essa decisão é cuidando do que você fala. E se o que a tua boca profere é aquilo que está repleto no seu coração, veja que as suas emoções, elas muitas vezes não são verbais. E aqui começa o primeiro detalhe aqui do nosso capítulo de hoje. Você tem pensamentos que não são verbais. E você tem emoções que não são verbais. Sabe quando você simplesmente está triste e não sabe por quê, mas só sabe que está triste? Você não consegue explicar, mas você sabe que você está sentindo tristeza? Ou quando você está feliz e também não sabe exatamente por quê, só sabe que está feliz. Dia leve, dia tranquilo, dia gostoso de se viver e tudo mais, e pronto. Ou, por exemplo, quando você sente uma saudade inexplicável, que você não consegue dizer do que, de quem, mas você só sente. E, às vezes, quanto mais você tenta explicar o sentimento, mais você se confunde, porque você tenta utilizar palavras para explicar algo que é não verbal, que é eminentemente simbólico. Então, veja que para você entender algo que é simbólico, você deve ter um raciocínio simbólico. Você deve pensar de maneira não verbal. Então, você deve começar a utilizar de estratagemas não verbais para aprender a linguagem do teu coração. E uma dessas formas do seu coração se comunicar com você é através de imagens, através de memórias, através de associações. Anota isso, que isso já é muito importante. Se você quer entender a linguagem do seu coração para curar as tuas emoções, então aprenda a linguagem com a qual o seu coração usa para se comunicar com você. E essa linguagem é não verbal, é associativa, é simbólica. Ela se comunica por meio de imagens, imagens que simbolizam o que você está sentindo. Então, estamos falando sobre símbolos e significados a esses símbolos para você. Talvez para você um trevo de 4 folhas simbolize muita sorte, talvez para outra pessoa simbolize azar. Porque a outra pessoa pode ter tido uma experiência diferente com o mesmo símbolo. Então, veja quais símbolos você está tendo mais atração. Quais símbolos a tua atenção se demora mais? E quais imagens você se sente mais atraído? Isso é um indício do estado emocional interno que você está. Esse é o primeiro ponto. Entender a linguagem com a qual o coração se comunica com você. E essa linguagem vai eliciar, ou seja, vai estimular pensamentos não verbais. Qual é a diferença, Carbone, entre uma emoção não verbal e um pensamento não verbal? Ora, é meio lógico. A emoção não verbal, ela é emoção por si só. A tristeza, ela não precisa descrever como ela é. Agora, as memórias que você associa à tristeza, por exemplo, ao ver um filme triste que você se emociona, aí sim, é um pensamento não verbal. Portanto, entenda que você tem emoções, estados emocionais como frequências de uma rádio, de uma estação de rádio ou de uma playlist no Spotify. Você pode estar na estação da alegria naquele momento. Agora, por quê? Quais os pensamentos que estão associados a essa estação de rádio? À medida que você para e começa a prestar atenção nesses pensamentos associados a essas emoções, você passa a se conhecer melhor e conhecer a linguagem que teu coração usa para se comunicar com você. E aí você também tem os pensamentos que são verbais. Então, se você está bravo, por exemplo, com raiva, a emoção da raiva,
você pode pensar, nossa, que porcaria isso daqui. Você pensa verbalmente palavras mais rudes. Da mesma forma que quando você pensa, ou você está numa emoção de tristeza, você pode pensar verbalmente coisas como, isso é terrível, ou isso é extremamente triste, meu Deus do céu, sabe? E coisas assim do tipo. Então, identificando os pensamentos não verbais e os pensamentos verbais, você começa a entender como funciona o teu coração. Agora, só saber como funciona o teu coração não adianta. Você pode saber como funciona um carro, mas você não sabe como pilotar o carro, por exemplo. Como é que você pilota o teu coração? Esse é o grande lance, esse é o ponto chave do vídeo de hoje. Como pilotar o teu coração para que as palavras que saiam da tua boca, os pensamentos que a tua mente pense, sejam pensamentos de ordem, sejam pensamentos de construção, de edificação, pensamentos de felicidade, alegria, prosperidade, e não o contrário. Por isso, entender a linguagem do coração é o primeiro passo. Já deixa anotado aí. E pilotar o teu coração é o segundo passo. Beleza, Carbone, já entendi. Entender a linguagem do coração e pilotar. Legal. E agora, como é que eu piloto o coração? Quando você entende a linguagem que o seu coração usa, você entende as situações nas quais esses pensamentos e essas imagens surgem na tua mente. E esse é o início da tua jornada de conhecimento para pilotagem do seu próprio coração. Mas tem um fator que é fundamental na pilotagem do teu coração. Vem comigo aqui no esqueminha Slideson. Você tem a sua fala, você tem a sua postura, a sua atitude, sendo que a sua atitude e a sua postura são aspectos não verbais, a sua fala é verbal. Se isso são consequências do teu pensamento verbal e também do seu pensamento não verbal, que são consequências das tuas emoções, que por sua vez são consequências das tuas inclinações do seu espírito. Como assim, Carbone? O que tem a ver o espírito com as emoções? Tem tudo a ver. Veja que desejo, quando a gente fala desejo, esse termo se originou do termo desiderium, afastamento de, no sentido de afastar, longe de, e siderium, de sideral, de espaço sideral, o afastamento das estrelas. Produz as inclinações do teu espírito. Caramba, Carbone, não entendi. Como assim? Você está dizendo que o espírito tem a ver com estrelas? Sim, eu estou dizendo que o termo desejo e o termo saudade, etimologicamente, têm a mesma semântica. Vamos voltar aqui na tela para você entender um pouquinho melhor. Como assim, né? Desejo, desidério e tudo mais. É como se o afastamento seu das estrelas produzisse as inclinações do teu coração, produzisse as emoções que povoam, digamos assim, a sua mente, produzisse as frequências que você busca se saciar. E da mesma forma que você sente saudade de uma terra natal, quando você está longe da terra natal e você busca as palmeiras que tinham lá na tua terra, que não era igual à da sua terra de origem, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, sabe esse poema, né? Então, uma maneira de você simbolizar a saudade. A saudade faz com que você busque objetos, situações, pessoas, situações e cenários, etc, etc, que remetam ao objeto da tua saudade, que remetam à terra natal. E no caso, essa semântica de afastamento das estrelas implica numa proximidade que existia e não existe mais entre o seu espírito e você hoje. Ou seja, o seu afastamento com o espírito, e aí você pode entender como Deus, né, como a queda do estado de graça, ou também, dependendo da tua crença, como o seu afastamento das premissas de Logos, ou de um povo estelar,
que você é a origem e tudo mais. De qualquer maneira, esse afastamento, esse rompimento do cordão umbilical, da mesma maneira que no ser humano provoca uma tendência no ser humano de buscar o conforto uterino, de buscar o acolhimento, de buscar a aceitação, de buscar a homeostase, uma certa estagnação, de um certo modo, mas uma estagnação confortável, quentinha, em que todos os seus nutrientes já vêm até você através da força do pensamento. Percebe que o bebê se comunica telepaticamente com a mãe? Talvez não verbalmente, talvez não telepaticamente de uma maneira psíquica, mas de uma maneira fisiológica. O bebê tem necessidades e o bebê já tem um sistema nervoso construído dentro do corpo da mulher grávida. E aí o bebê quer coisas e recebe essas coisas só com a força do pensamento. Depois que o cordão umbilical é rompido, o ser humano tem essa tendência de querer esse estado novamente para si. Por quê? Porque viveu isso. E aí a consequência do afastamento é uma jornada de volta ao estado anterior de graça. Imagina só se todos os seus nutrientes fossem entregues até você, tudo que você precisasse, viesse até você só com a força do pensamento. E você estivesse confortável ali num lugar seguro, acolhedor, e que você recebesse todo o conforto, proteção, carinho e sustenância necessários para você viver. E que isso viesse de graça ainda por cima para você. E aí, quando as pessoas nascem, isso não acontece mais, já era. Então, existe essa memória, essa impressão na mente delas. E a busca, ou a jornada de busca pela satisfação desse desejo primordial, pode ser exemplificado pelo termo desidério. Então, veja que o seu coração, os desejos do seu coração, têm muito a ver com a maneira com a qual você veio ao mundo e o período de gestação da sua mãe. Isso explica muita coisa, como você tem vários experimentos científicos aí mostrando também sobre como as condições, se eram mais precárias da mulher grávida, implicavam em uma série de mudanças hormonais e fisiológicas naqueles que nasciam dessas mulheres grávidas que cresceram em ambientes mais precários. E o contrário também. Então, como você busca satisfazer esses desejos? Sabendo que você tem uma tendência fisiológica, uma tendência emocional e mental de buscar esse conforto. Então, conhecendo as suas emoções, você conhecerá aquilo que sairá das tuas palavras, da tua boca. Então, veja só. O coração, à medida que ele vai amadurecendo, ele pode se tornar rebelde. Um coração rebelde é um coração que não aceita aquilo que tem e acha que as coisas deveriam ser diferentes, mas num sentido subversivo a uma estrutura de ordem, a uma estrutura lógica, a uma estrutura de logos. Quando o coração rebelde busca subverter a ordem da palavra, esse coração antecipa para si um monte de mazelas, um monte de coisa ruim. Em outras palavras, se você não aceita a tua situação da forma em que ela está, isso é uma coisa. Agora, você não aceitar a ordem das coisas, você não aceitar o sistema, por exemplo, ou você não aceitar a humanidade, por exemplo, aí é outra coisa. Então, busque entendimento que você vai apacentar, ou seja, você vai acalmar e guiar o seu coração. E, consequentemente, os seus pensamentos terão um refinamento maior, uma ordem maior de existência. Talvez tenha ficado um pouco complexo esse vídeo, porque são coisas meio abstratas de se falar. Mas talvez com esses exemplos fique mais fácil. Se as tuas emoções estão caóticas, as tuas ações não terão propósito. Se você não sabe o que você está sentindo, você não sabe o que você está fazendo. Se você não sabe o que sentir em relação a uma situação, você também não sabe o que fazer diante de um problema.
Se você não sabe dar nome sequer ao teu sentimento, que dirá dar nome a uma meta, um projeto de vida que você tenha. Se você não sabe organizar os teus pensamentos verbais, como é que você espera organizar a tua fala verbal também? Se você não sabe organizar os teus pensamentos não verbais, lembra um passo atrás? Como é que você quer organizar os seus pensamentos verbais? E como é que você quer organizar a tua fala? Se a tua fala está carregada de conteúdo destrutivo, de conteúdo caótico, é porque os teus pensamentos estão em desorganização, é porque os teus pensamentos não verbais estão em desorganização e por conta das tuas emoções desarranjadas, que muito provavelmente tem origem na rebeldia de coração, da não aceitação do afastamento das estrelas, da não aceitação do afastamento do estado uterino, da não aceitação da saudade. Você pode usar essa saudade para construir, por exemplo, uma estátua em homenagem à tua terra natal. Você pode forjar a tua própria escultura no mármore da vida, ou você pode reclamar do afastamento. São duas reações diferentes a uma mesma situação. Você pode reclamar do sistema, ou você pode fazer algo em relação ao sistema. Você pode reclamar do que quer que seja, ou você pode fazer algo para mudar essa situação. Você pode ficar passivo, que é uma consequência de quem reclama. Isso é forte. A passividade é uma consequência de um coração rebelde. A passividade é uma consequência da reclamação, ou do espírito da reclamação. A passividade é uma consequência do espírito da reclamação. Sabe por quê? Pensa só, a pessoa, mas isso não vai dar certo, pô, não vou nem tentar. Mas isso aí já ia dar errado. A pessoa se conforma e se contenta na posição de crítica, ao invés de, digamos assim, né, arregaçar as mangas e trabalhar também. É mais fácil você criticar, e a pessoa acha que ao criticar está fazendo alguma coisa. Ela meramente está apercebendo uma situação, só isso. Perceber uma situação, uma câmera, que não é uma pessoa, também percebe. E qual que é a diferença entre uma câmera e uma pessoa? Bom, a priori, a pessoa tem faculdades de raciocínio que vão além de só constatar um fato. A câmera constata um fato. Uma máquina constata um fato. Agora, o que você faz depois de ter constatado esse fato, é isso que diferencia. A máquina só faz o que foi programada. E as pessoas, a priori, fazem apenas o que foram programadas para fazer. A menos que você reprograme a sua vida. E como é que você reprograma? Indo na contramão da massa, da estatística, da cultura de massa, daquilo que jogam na tua cabeça e te forçam a aceitar. E é uma diferença muito sutil dessa postura da rebeldia e da força de coração. Porque a rebeldia, ela busca se rebelar contra qualquer autoridade. A força de coração reconhece a autoridade e reconhece a tirania. A força de coração reconhece a virtude. E é por isso que é diferente da rebeldia. A rebeldia não conhece virtude nem porcaria nenhuma. A rebeldia, ela se posiciona em consequência a qualquer outra pessoa. Se qualquer outra pessoa fala A, a pessoa fala B, sempre vai do contra. Isso é rebeldia de coração. A força no coração está na virtude. E a virtude é um caminho difícil de você ter para você. Então saiba que para você mudar o teor daquilo que você tem como objeto na sua vida, na riqueza financeira da tua vida, você precisa melhorar aquilo que você pronuncia. E para isso você precisa melhorar aquilo que você pensa. E para isso você precisa melhorar aquilo que você pensa de maneira não verbal. E para isso você precisa melhorar o teu domínio emocional. E o teu domínio emocional melhora quando você entende a tua posição do seu afastamento em relação às estrelas, ou o seu afastamento em relação à tua origem. A tua origem pode ter tido
circunstâncias diversas. Se você entender quais foram essas circunstâncias, aí você consegue entender o teu momento e as tuas inclinações hoje. E aí você consegue adereçar, ou seja, tratar essas situações hoje. Então, se você tem, por exemplo, uma tendência a ficar irrequieto o tempo todo, a nunca parar no mesmo lugar, entenda as tuas origens, entenda as emoções. Talvez se você ficasse parado, você tinha tido uma punição no passado. Ou talvez você viveu num ambiente que não dava para você ficar parado. Então, isso programa a tua maneira de agir. Por quê? Programa a tua maneira de pensar. E por quê? Porque imprimiu uma emoção, um estado emocional na tua mente. Veja que emoções não podem ser programáveis, não podem ser programadas. Mas pensamentos podem. Emoções não são programadas, pensamentos são. A pessoa, ela pode fingir muito bem, mas ela não consegue fingir uma emoção. A emoção, ela vem. Por quê? Em consequência da história da pessoa. Em consequência do que a pessoa é, da essência da pessoa. Para a emoção vir, saiba quais emoções você tem. Temos, de maneira geral, emoções básicas. Temos o medo, surpresa, raiva, alegria, tristeza, nojo e por aí vai. Deve ter mais algumas aí, tá? Enfim, tem emoções simples e emoções complexas, tá? Então, entenda essas emoções simples, entenda as emoções complexas. Por exemplo, a soberba é uma emoção complexa. A soberba é uma emoção complexa. Ela se origina do medo. A soberba se origina do medo. Então, e o medo é uma emoção que tem a ver com a surpresa. O medo por si só não existe. O que existe é surpresa e um estímulo negativo. Te inculca a sentir medo. E aí pode programar o comportamento da pessoa para ser um comportamento amedrontado e apegado. E aí a pessoa cresce sendo apegada às outras pessoas, sendo codependente emocionalmente. Olha, fala sério, olha quanto conteúdo eu estou passando para você nesse vídeo e veja as implicações disso na vida prática. Beleza? Então vamos lá, recapitulando. Você tem emoções e aquilo que o seu coração transborda, você acaba falando. Só que você fala aquilo que você pensa primeiro. Nem que esse pensamento seja um pensamento não verbal. Combinado? Mude os teus pensamentos entendendo e tratando as tuas emoções. E pegue firme nas rédeas dos teus pensamentos, porque não é simples mudar o teu pensamento. É simplesmente uma questão de persistência. Veja no módulo 8 sobre isso. Combinado? No vídeo de hoje é só. Vejo você no próximo vídeo.